A pessoa, o lugar, o objeto estão expostos e escondidos ao mesmo tempo sob a luz, e dois olhos não são bastantes para captar o que se oculta no rápido florir de um gesto. É preciso que a lente mágica enriqueça a visão humana e do real de cada coisa um mais seco real extraia para que penetremos fundo no puro enigma das figuras. Fotografia é o codinome da mais aguda percepção que a nós mesmos nos vai mostrando e da evanescência de tudo edifica uma permanência cristal do tempo no papel. Das luas de rua no Rio em 68, que nos resta mais positivo, mais queimante do que as fotos acusadoras, tão vivas hoje como então, a lembrar como a exorcizar, marcas de enchente do despejo, o cadáver insepultável, o colchão atirado ao vento, a lodosa, podre favela, o mendigo de Nova York, a moça em flor no Jockey Club, Garrincha e Nureyev, dança de dois destinos, Mães de Santo na praia Templo de Ipanema, a dama estranha de Ouro Preto, a dor da América Latina. Mitos não são, pois são fotos. É uma coisa que a fotografia surgiu na minha vida, nem eu sei explicar, nem porquê, como explicar, porque é uma coisa que eu me pergunto sempre. Como que eu me tornei fotógrafo, por que a fotografia entrou na minha vida, por que a arte entrou na minha vida. Mapim era um amigo meu de Piauí, dentista, que era compositor, ele também veio morar no Salvador. E ele me incentivava sempre, vendo o meu progresso, que eu tinha que vir para o Rio de Janeiro, que eu era a capital cultural do país, que o meio de comunicação estava no Rio de Janeiro, que na Bahia não ia ter futuro. Aí eu dizia para ele, pô, Mané Pinto, eu não sou ninguém, o que é que eu vou fazer? Você é maluco? Eu vou fazer o que no Rio de Janeiro? Naquele mundo, que lá eu não sou ninguém, eu sou um eterno, eu sou um aprendiz ainda. Não sou, não, mas você tem futuro, você já está fotografando bem e tal. Bem para você, pá. Não tem nada de estar fotografando, mas tudo bem. Aí ele encheu o saco, no bom sentido. Até que eu tomei coragem, liguei, mandei uma carta para meus pais, eles me deram lá um cala-boca e tal, e eu vim para o Rio de Janeiro, comprei uma passagem do Lloyd aéreo. Cheguei no Rio de Janeiro, aí ele disse assim, olha, Evandro, eu tenho um grande amigo lá que é diretor, chefe lá da redação do Diário Associado. O Diário Associado do Rio de Janeiro era O Jornal, que era vespertino, o Diário da Noite, não, perdão. O Jornal era matutino e o Diário da Noite vespertino, que ficava na Praça Mauá, na Rua Sagadora Cabral. E assim foi feito. Cheguei aqui, barulho, cara, uma dor de cabeça, porque quando eu cheguei aqui foi um impacto, um contraste, eu saindo da Bahia, do Rio de Janeiro, capital cultural do país, a sede do governo. Quando eu cheguei aqui, 3 dias depois eu vou voltar, não aguento. Era muita dor de cabeça, era um barulho, foi um choque. Aí começou o golpe militar no Brasil, onde todo mundo sabe o que aconteceu e que foram momentos terríveis, momentos dramáticos, que eu tive eu acho que meu trabalho... eu não diria o meu, a fotografia teve, o jornalismo, a fotografia teve um papel fundamental na ditadura no Brasil, especialmente na época do movimento estudantil de 78, e o Jornal do Brasil, que era o jornal mais visado pelos militares. Tudo começava na Rio Branco, na Cinelândia, todas as manifestações estudantis começavam na Cinelândia, a guerra era na Cinelândia. Depois nós descíamos na Rio Branco, íamos para Presidente Vargas, Candelária, e era uma guerra de rua, era uma loucura realmente, e todos os estudantes faziam barricada em frente ao Jornal do Brasil, que é um cruzamento com 7 de setembro. E ali era bala, era bola de gude dos estudantes, pedra, cavalaria, porque a cavalaria usava a baioneta calada, porque massacrava mesmo, não era para intimidar, não era para valer. E bala não era de festinha, era para valer. E era uma loucura. E eu acho que o Jornal do Brasil era vigiado permanentemente, os militares estavam lá dentro. Era bonito. Toda a manifestação parava na Rio Branco 7 de setembro e ele fazia uma barricada em frente do Jornal do Brasil. Eu tenho até algumas fotos mostrando a confusão e o jornal em frente. Minha posição era ser contra a Revolução, eu era contra tudo aquilo. Como eu não podia subir em palco, como eu não era o Vladimir Palmeira, que foi um dos maiores líderes estudantil da época, como eu não podia protestar subindo em palco, eu protestava com minha câmera. Meu olhar era
era voltado para aquela situação, era contra. Eu queria protestar, mas meu protesto era em cima da minha câmera, com o meu olhar. É que o jornal pudesse publicar aquela foto e que se pudesse contar um pouco da história do que estava acontecendo no país. É claro que nem tudo aquilo que a gente fotografou, nem tudo aquilo que a gente conseguiu fotografar, nem sempre a gente conseguia mostrar aquilo que a gente tinha vontade, o que estava acontecendo. Não era mole, não. Talvez emocionalmente, politicamente, jornalisticamente, tenha sido o momento mais importante da minha carreira, foi ver e fotografar o Pablo Neruda morto, que era um nome mundial, prêmio Nobel de Literatura, e aquela situação no Chile foi 10 vezes, 100 vezes pior do que no Brasil. Algumas fotos eu fiz escondidas lá no porão. Aquela situação, eu ter sido o único no mundo, realmente foi o único. Fui o único a saber e fotografar o Neruda morto, não foi com todo mundo. Não teve, eram 1000 jornalistas no Chile, eram dezenas de jornalistas, mas só eu tive esse privilégio, essa honra de ter sido o único a vê-lo e fotografá-lo morto. Quer dizer, honra que eu digo no sentido de jornalista, tristeza, porque está diante de um mito morto por uma ditadura louca do Pinochet. Fotografia, arma de amor, de justiça e conhecimento, pelas 7 partes do mundo a viajar, a surpreender a tormentosa vida do homem e a esperança a brotar das cinzas. Carlos Drummond de Andrade.